Versículos, né? Porque quando você vai iniciar a palavra, às vezes tem tantas coisas que às vezes você gostaria de falar, e no mesmo tempo que às vezes tem tantas coisas que você gostaria de falar, às vezes também a Bíblia é tão cheia e às vezes parece que não tem nenhuma palavra assim, que às vezes encaixa. Só que quem conhece a necessidade, né, quem sabe o que a igreja precisa é Deus. E eu ali, vendo umas palavras, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu creio que é de Deus, não é minha, porque ela vai até de encontro com a palavra que a irmã Tamires abriu no início do culto, amém? Eu vou falar sobre João capítulo 4. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 1. Louvado seja Deus. Às vezes a gente fica assim na dúvida do que vai falar, mas é como diz a palavra do Senhor se renova. E quando chega a hora, o momento, o Senhor ele vai falando, ele vai ministrando ao coração. E o Senhor ele foi falando, ele foi ministrando ao meu coração. Louvado seja Deus, eu creio que é o que a gente precisa ouvir. Louvado seja Deus. Aqui fala Jesus e a samaritana. E quando eu vou pular para o 4, onde começa a história dele. Para o 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria a ele, e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. E a mulher lhe respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe Jesus: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Até aqui, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui, irmãos, é uma história a qual João está relatando aqui um fato que aconteceu. E o que é interessante é que Jesus
ele estava saindo de Jerusalém e ele estava a caminho da Galileia. E estudando a palavra, eu acabei descobrindo que quando o povo de Jerusalém, eles não passavam pela Samaria, pela cidade de Siquém, eles davam como se fosse um contorno. Tipo assim, eu vou aqui, só que daí vamos dizer aqui que no meio do caminho aqui, ó, tem uma outra cidade. Só que como os judeus não se batiam, o povo de Israel não se batia com os samaritanos, eles davam uma volta maior. Só para não ir naquela cidade, porque eles viam aquela cidade como uma cidade maldita. Aí eles davam uma volta. Só que Jesus, quando ele sai de Jerusalém e ele vai até o caminho de Galileia, aí a gente vê o poder de Deus, o quanto ele é onisciente, onipresente, onipotente, como ele é poderoso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com nós quando saímos daqui, a gente não sabe. Às vezes a gente acha que vai sair, vai comer e vai dormir, vai jantar, vai dormir, quem não jantou vai dormir. Mas às vezes o cronograma, o que vai acontecer, Jesus já sabe, o Senhor já sabe. Por isso que Ele está nos preparando. A gente não sabe, mas a gente já está sendo preparado para o que há de vir. E por saber e conhecer o coração, Jesus ele conhece a necessidade. E Jesus sabia que ali, naquele caminho, onde estava o poço de Jacó, estaria uma mulher naquele lugar. E ele sabia que aquela mulher que estaria ali, ela estava necessitada, ela estava sedenta, ela estava procurando algo para que viesse saciar o vazio que ela tinha dentro dela. E quando o Senhor ele vai, ele já fala para os discípulos e fala: é necessário que eu passe por Samaria. E diz a palavra que quando o Senhor ele chega naquele poço, ele fica ali e pede para que os discípulos vão comprar alimento, porque eles já estavam andando há muito tempo e estavam cansados e estavam com fome. E o que o Senhor ele tinha com aquela mulher naquele momento era algo pessoal, era algo particular, era um tratar do Senhor com ela, ali aonde o Senhor iria se revelar a ela como seu único Salvador, como alguém que era o único que poderia preencher o vazio que ela tinha no teu coração. E o interessante e o porquê que essa história ela é importante, porque diz a palavra que essa mulher, a samaritana, ela só ia até o poço buscar água na hora sexta. E a hora sexta é considerado o horário da meio-dia. É bem naquela hora que o sol está escaldante, o sol está terrível. E que ela sabia que não tinha ninguém naquele lugar. Porque aquele poço, o poço de Jacó, ele era considerado como o poço dos judeus. E como essa mulher ela não tinha, vamos dizer, uma boa fama, ela era discriminada. Porque ela tivera 5 maridos. E o que ela tinha ainda não era dela. Então ela não era um exemplo de mulher. Talvez ela fosse discriminada. Tanto que fazia com que ela ia ao poço só quando o poço estava vazio. Porque as mulheres elas iriam mais cedo para o poço para pegar água, para fazer os afazeres dela,
Provavelmente, se ela fosse no mesmo horário, ali ela ficava sendo apontada, ficava sendo julgada, desprezada, né? Ouvindo os comentários, ou até falando para ela que ela não, quem era ela para estar naquele lugar. Então ela preferia ir no horário a qual não havia esse ninguém. Só que o Senhor, Ele já tinha marcado o encontro com ela. Ele já tinha marcado o momento a qual Ele iria ter um encontro com a vida dela, com a necessidade dela. E a gente